e o tema de hoje é luto. Daniela, que mau gosto. Justamente nessa hora tão pesada, de tantas perdas, de tantas dores, todo mundo, paira uma desesperança no ar, sim, eu sinto, eu vejo essa desesperança, eu vejo esse peso. E eu venho aqui falar sobre luto, sim. E eu vim ver algum ângulo apenas sobre o luto. Acontece, gente, que primeiro de tudo, eu não acredito em temas tabus. Acho que tudo pode e deve ser falado. Às vezes, justamente as coisas mais difíceis são as que mais precisam ser faladas. O segundo motivo pelo qual eu escolhi esse tema é que eu passei quinta, sexta e sábado tendo aula sobre luto. Eu fiz mais uma atualização com quem eu considero meu mestre do coração, admiro demais, que é o Dr. Moisés Grossman, psiquiatra do Rio de Janeiro, que eu cito sempre. E foi muito bom. Apesar do tema ser pesado, mas estar estudando, estar se sentindo produtiva, relembrando algumas coisas teóricas, vendo outras por outro ângulo, tudo isso, mesmo em se falando de luto, também é um sopro de vida, a gente se sentir pensando sobre, se sentir aprendendo, se sentir produtiva em maneiras diferentes das que a gente faz no dia a dia. E após esse curso, eu fiquei com algumas coisas na cabeça, alguns pensamentos, não consegui gravar vídeos antes por falta de tempo. Eu tenho certeza que cada vez que eu der uma paradinha aqui no consultório, às vezes vou relendo o material, organizando as anotações, com certeza eu vou tendo um ou outro ângulo de visão do luto, porque afinal nós estudamos várias situações, luto na família, luto por divórcio, afinal os lutos também, lutos são por perdas em geral, luto imigração, luto e adoção, enfim, luto na infância, são vários ângulos de visão sobre o luto, sobre como lidar. Por exemplo, o Dr. Grossman é um ferrenho defensor, claro, da terapia de família. Então ele sempre fala, o luto, a manifestação pode ser individual, a manifestação que a gente tem individual, mas a vivência do luto, o processo do luto, aliás, a terapia do luto, segundo ele, deveria ser familiar, porque o luto numa família, né, se manifesta, a dor é da família toda, embora a expressão possa ser individual. Então tiveram várias coisas muito produtivas neste fim de semana. E agora que eu dei uma paradinha, fiz uma pequena pausa, eu disse, acho que agora é o momento de eu falar um pouquinho, né? Tava passando a limpo algumas coisas e, como eu dizia antes, embora o clima geral esteja pesado, pode parecer de mau gosto falar sobre isso, mas por outro lado eu me pergunto, já que tantos lutos estão havendo, será que não é hora da gente poder também falar sobre isso? Me ocorreu que talvez se uma pessoa escuta e se sente liberada para falar sobre seus sentimentos, para sentir os seus sentimentos, já posso me dar por satisfeita, por estimular, porque é difícil, é doído, mas gente, é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? A gente nasce, a gente vive mais tempo ou menos tempo e a gente morre. É a única coisa que a gente tem certa. A gente não sabe quando nem como, mas a gente sabe que sim, que a vida não é eterna e que é o único destino de todos nós. Isso é igual a todos, independente de classe social, de hierarquia, de poder econômico, enfim. É onde
todos nós nos igualamos. E aí, falando sobre isso, eu até estava com outra ideia quando eu comecei a falar, a gravar, mas uma das coisas que me ocorreu agora durante a fala é que o luto precisa ser vivido, que o sentimento precisa sim ser escoado e que a despedida precisa ser feita. E aí eu entro no momento que a gente está vivendo de fato, né? Enquanto a gente estava no curso, eu ouvi dezenas de depoimentos, assim como eu tenho ouvido por aí, que neste momento da fase que a gente está, de pandemia, infelizmente pela situação atual, muitas vezes os velórios não podem ser feitos, as famílias estão distantes, tem gente fora do país, tem gente em estado muito distante e não conseguem se reunir para fazer essa despedida. E nesse fim de semana eu me dei conta do quão frequente isso está sendo. Uma coisa que era tão usual para nós, né? Olha, faleceu alguém da tua família, prontamente as famílias se despencam de onde estão e vêm para esse velório, para esse enterro, para se reunir. E a gente só dá a importância para essas situações quando elas não acontecem mais. Eu me lembro, quando eu era bem novinha, isso já faz tempo, que eu dizia, nossa, eu acho uma besteira velório. Pra que aquele monte de gente ir lá? Velório é a hora da família, deixa a família quieta lá. E são aqueles pensamentos que a gente tem quando a gente é bem jovem, viveu pouco e nunca perdeu ninguém. Eu lembro da primeira perda que eu tive, que foi de uma pessoa que era uma referência para mim. E eu cito ela às vezes aqui, que foi minha avó. Eu já era adulta, eu já era mãe. Mas é engraçado, eu sei até hoje, eu lembro, foram poucas as pessoas que foram lá. E muitas das pessoas próximas a mim só deram uma passadinha. Não foi aquilo de poder estar lá, de eu sentir mesmo um tempo comigo. E aí eu entendi a importância. Sim, nesse momento de dor, nesse momento de perda, não é só a hora da família, é principalmente a hora da família fazer sua despedida. Mas também é a hora de cada membro daquela família poder saber que conta, poder se sentir acolhido, poder se sentir abraçado de corpo e de alma. Saber que tem afetos próximos, que tem pessoas olhando por si. Mas além disso, é principalmente essa hora de fazer a despedida. E eu comecei a me dar conta, e quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo, quanto mais eu ouço, eu adoro escutar em cursos, e ouvindo esses depoimentos e ouvindo a leitura simbólica por trás, foi ficando mais forte para mim a importância daquele momento em que a gente se despede de quem se foi. É aquele momento que a família se une, e é tão importante a família se unir e poder lamentar a perda, sim, mas rir das histórias, contar situações engraçadas, compartilhar lembranças. Eu estava ouvindo uma situação que fizeram uma playlist que o falecido gostava, aquele familiar gostava, e puseram essa playlist durante os momentos que tiveram de velório. Isso foi uma situação agora, que em meio à pandemia conseguiram ter meia hora de velório, foi uma morte que não foi por Covid. Enfim, este momento da família é um momento que nós chamaríamos de um ritual de despedida. E eu sempre fui muito favorável
a rituais simbólicos que demarcam a passagem de um estado a outro. A gente tem rituais que passam da infância para a adolescência, da adolescência para a adultez. Ritual, eu sempre falei para casais, mesmo os que não querem casar, mas que vão morar juntos, que eles façam um ritual, nem que seja um ritual só deles, que demarquem aquela passagem, uma passagem daquele momento de namorados para o casal casado, mesmo que não seja um casamento formal. Precisa ser algo que demarque, que faça essa transição. E no luto é a mesma coisa. Aquele momento, e cada família tem a sua maneira de fazer os seus rituais. Acontece que agora, e com tanta gente falecendo por Covid, fica impossibilitado o velório, fica impossibilitada a despedida. As pessoas têm tido sequelas para além da dor da perda, mas uma sequela muito grande, que é de não poder fazer o seu ritual de despedida. Muita gente não conseguiu se despedir. Tem pessoas que estão distantes, tem pessoas que o familiar foi para UTI e depois nunca mais viu. O caixão está fechado. E aí não pode nem visualizar, porque às vezes é importante a gente poder olhar para a pessoa na hora da despedida. É como se fizesse a gente ter certeza que aquele membro não vai mais estar conosco. Eu olho, eu preciso uma comprovação. Aquilo que a gente chama de São Tomé. Para algumas pessoas é muito importante. Então, gente, eu me conectei bastante esse fim de semana com essa questão situacional, que é para além do luto, mas como lidar com o luto nesse momento. E foi apenas um dos ângulos. Com certeza outros dias eu vou trazer outras situações. Eu acho interessante falar sobre a infância, sobre como dar notícia também, mas fica para outra hora. E aí, neste momento, o que é possível fazer? Como a pergunta que fica após pensar tudo isso, após pensar nesse vazio, nessa ausência de ritual, nesse distanciamento, o que cada um pode fazer se por acaso passar por uma perda numa situação assim? Seja por Covid, seja por estar distante e não ter podido ir se despedir, não ter podido ir estar com os seus familiares que estão vivos, poder se dar aquela acolhida, aquele abraço de família, aquele aconchego. O que fazer? Nessas horas a gente para e se pergunta, né? Bom, a gente diz, quando não tem o ideal, a gente faz o possível. Eu diria, se fosse alguém me perguntando aqui no consultório, eu perguntaria, qual o possível neste momento, na tua situação? Uma das coisas que não são as ideais, mas são as possíveis, são, por exemplo, fazer um momento de encontro da família que seja por chamada de vídeo. Daniela, não é o ideal, não. Realmente não é, mas é o possível. Às vezes fazer aquele momento de lembrar das situações, de lembrar de quem se foi, de contar histórias, tirar esse tempo a família em vídeo para ter o seu momento de falar e se despedir como se foi, de quem se foi. Às vezes, a gente sugere até que possa colocar ou uma foto ou um objeto do falecido, alguma coisa dele ali para simbolizar a despedida daquela pessoa. É difícil, parece estranho para quem não está acostumado com esse tipo de situação, mas isso tudo faz parte dos rituais de despedida que nos ajudam a elaborar. Outras coisas, às vezes, eu vi situações muito bonitas, como às vezes, quando tem muitos irmãos, escrever cartas, inclusive para os irmãos, né?
comentando sobre a importância dessa irmandade, sobre o significado daquele que se foi e as coisas que a gente pode, a partir de agora, aprender com aquela pessoa e permanecer com a gente. Enfim, existem inúmeros rituais, mas eu deixo para que cada um que infelizmente estiver passando por situações assim, pense o que eu posso fazer por enquanto para me despedir, porque a despedida é parte da elaboração. Todo sentimento que a gente não elaborar, ele vai ficar ali aparecendo talvez tempos, anos depois, e pode aparecer em forma de sintoma. Então, quanto mais a gente puder sentir na hora, chorar. Gente, tem gente que não se permite chorar nem entristecer. Nem mesmo em período de luto, tem pessoas que são rígidas, que tem que ser sempre fortes, sempre duras, se ocupar de milhares de coisas. E a gente pode ver, quem conseguiu se conectar, sentir aquela perda naquele momento, quem já perdeu alguém, conseguiu inclusive se deixar sofrer, que faz parte de uma despedida. A tendência é que essa pessoa elabore muito melhor e retome sua vida de uma maneira muito mais tranquila do que quem não conseguiu fazer essa despedida. Por isso é que a gente aconselha que se possa chorar, tirar uns dias para ficar quietinho se achar necessário, que possa fazer suas despedidas, seus rituais, mesmo à distância, entrar em contato com a família, poder falar sobre os sentimentos, falar sobre quem se foi, que é o possível nesse momento. E o principal é lembrar de ter esperança, de saber que isso tudo também vai passar. E aí sim, aguardar um próximo momento, que assim que houver uma abertura maior, que esta família possa se encontrar. Mesmo que já tenha passado um tempinho, mesmo que já não seja mais época de velório, de ritual, mas com certeza, quando essa família se encontrar a primeira vez após uma perda, tudo aquilo que não foi conseguido ser falado, aqueles abraços, aquele aconchego que não foi dado naquele dia, vai aparecer. Não precisa nem programar. Tudo isso vai aparecer no próximo encontro dessa família. E aí sim, a elaboração vai ser feita no seu tempo. Enquanto isso, a gente tem que se permitir a fazer o possível com o que se tem. Afinal, o luto também é uma parte da vida que tem que ser vivido como tal.